que sabemos sobre as explorações do que hoje é considerado pelos cientistas como não só a descoberta arqueológica mais antiga dos Estados Unidos, mas uma das mais valiosas do mundo e que foi mencionado há algum tempo no Diário da República, é que este assunto foi trazido para a cidade por J.E. Kincaid, o explorador que encontrou uma grande cidadela subterrânea no Grand Canyon durante uma viagem de Green River a Wyoming em um barco de madeira para Yuma, no Rio Colorado, em 1909, há mais de 100 anos. A descoberta notável indica que povos muito antigos migraram do Oriente para o território da América do Norte, nos Estados Unidos, até o Grand Canyon. Segundo a história publicada no diário pelo Sr. Kincaid, o arqueólogo do Instituto Smithsonian, que financiou a exploração, fizeram descobertas que provam conclusivamente que a raça que habitou nesta caverna misteriosa, escavada em rocha sólida por mãos humanas, era de origem oriental, ou possivelmente do Egito, remontando a Ramsés, faraó da 18ª dinastia, cerca de 1300 a.C. Essas teorias nasceram por conta da tradução das tábuas gravadas com hieróglifos encontradas no local. O mistério dos povos pré-históricos da América do Norte, as suas artes antigas, quem eram e de onde vieram, será resolvido. O Egito, o Rio Nilo, o Arizona e o Rio Colorado estariam ligados por uma cadeia histórica correndo de volta para as idades antigas, que superam as fantasias mais selvagens de qualquer ficcionista. Várias centenas de salas foram descobertas, todas com conexão com uma passagem principal, uma delas tendo sido explorada a cerca de 300 metros e outra a cerca de 200 metros de profundidade. As descobertas mais recentes incluem artefatos que nunca foram conhecidos como sendo dos nativos deste país, os pele vermelhas. Sem dúvida, tiveram sua origem no Oriente. Armas de guerra, instrumentos de cobre afiados e duro como aço, indicam o estado elevado de civilização atingido por essas pessoas estranhas. Em cima de uma parede rochosa, que se escondia da vista do rio, estava a entrada da caverna. Existem degraus que conduzem a partir desta entrada cerca de 30 jardas de que era da época quando a caverna tinha sido habitada ao nível do rio. Quando o Sr. Kincaid viu as marcas de cinzel na parede dentro da entrada, se interessou e adentrou na caverna. Durante essa exploração, voltou várias centenas de pés ao longo da passagem principal, até que chegou à cripta principal, onde ele descobriu várias múmias. Uma dessas múmias ele fotografou usando a lanterna como flash. Ele também recolheu uma série de relíquias e artefatos, os levando através do Rio Colorado para Yuma, de onde enviou para Washington com os detalhes da descoberta. Depois disso, as explorações foram iniciadas. A passagem principal tinha cerca de 12 pés de largura, estreitando para 9 pés em direção à extremidade mais distante. A cerca de 50 pés da entrada, as passagens ramificadas da primeira passagem, do lado de fora, à direita e à esquerda, ao longo da qual, em ambos os lados, havia um grande número de salas com o tamanho das salas padrões de hoje, embora algumas tivessem entre 30 a 40 pés de extensão aproximadamente. Estas são inseridas por portas em forma oval e são ventiladas por correntes de ar através das paredes em volta das passagens. As paredes tinham cerca de 3 a 6 polegadas de espessura. As passagens eram compactadas ou cortadas, tão simples quanto poderia ser definido por qualquer engenheiro atual. Os tetos de muitas das salas convergiam para o centro. As passagens laterais, perto da entrada, foram executadas em um ângulo agudo do salão principal, mas em direção à parte de trás, gradualmente, chegam em ângulos retos à direita. A mais de uma centena de pés da entrada existe um corredor transversal com várias centenas de pés de comprimento, no qual foi encontrado o ídolo ou imagem da divindade do povo que habitou o local, sentado de pernas cruzadas com uma flor de lótus ou lírio em cada mão. O modelo é de um rosto oriental e mostra a escultura feita de uma mão hábil e toda ela é muito bem preservada, como tudo nesta caverna. O ídolo mais se assemelha ao último Buda, embora os cientistas não estejam certos quanto a que culto religioso ele represente. Levando em consideração tudo o que se encontrou até agora, é possível que o culto mais se assemelhe ao do antigo povo do Tibete. Circundando este ídolo estão imagens menores, algumas de forma bonita, outras com formas distorcidas, com o pescoço quebrado, simbólicas provavelmente do bem e do mal. No canto oposto desse salão, em forma de cruz, foram encontradas ferramentas de todas as descrições, feitas de cobre.
Este povo, sem dúvida, conhecia a arte perdida de endurecimento deste metal, que tem sido procurada pelos químicos ao longo de séculos sem resultado. Em uma bancada de fundição em torno da oficina foi encontrado carvão e outros materiais provavelmente usados no processo de fundição do cobre. Há também escória de metal e coisas semelhantes a moldes, mostrando que esses povos antigos fundiam minérios, mas até agora nenhum vestígio da forma como isto foi feito foi descoberto, nem da origem do minério. Entre outros achados estão os vasos, potes e copos de cobre e ouro, sendo muito artísticos e ricos em detalhes e desenhos. O trabalho inclui navios em cerâmica esmaltada e vitrificada. Outro corredor conduz a celeiros, como estes são encontrados nos templos orientais. Eles contêm sementes de vários tipos. Também um grande armazém que ainda não foi devidamente explorado, uma vez que tem 12 pés de altura e só pode ser alcançado da parte de cima. 2 ganchos de cobre se estendem da borda, o que indica que havia algum tipo de escada anexada. Estes celeiros são redondos e os materiais dos quais foram construídos é duro como cimento. Em todas as urnas, nas paredes, sobre as entradas e nas tábuas de pedra que foram encontradas, existem misteriosos hieróglifos gravados, cuja chave para decifração o Instituto Smithsonian esperava ainda por descobrir. Esses escritos se assemelham aos encontrados nas rochas sobre o vale. A gravura, inscrições em tabletes provavelmente têm algo a ver com a religião do povo. Hieróglifos semelhantes foram encontrados na península de Yucatán, no México, mas estes são encontrados no Oriente. Alguns acreditam que estes homens das cavernas construíram os antigos canais de Salt River Valley. Entre os escritos pictóricos, apenas 2 animais são encontrados, e um deles é do tipo pré-histórico. O túmulo ou cripta, na qual as múmias foram encontradas, é uma das maiores das câmaras, com as paredes inclinadas para trás, em um ângulo de aproximadamente 35 graus. Em um desses níveis onde se encontram as múmias, existe uma prateleira, toda ocupada, cortada na rocha. Na ponta de cada uma, existe um pequeno banco em que se encontram copos de cobre e pedaços de espadas quebradas. Algumas das múmias estão cobertas com barro e todas estão enroladas em um tecido feito de cascas. As urnas ou taças das camadas inferiores são brutas, enquanto que a maior prateleira é muito mais fina, mostrando um interestágio desta civilização. É notável que todas as múmias examinadas até agora são exclusivamente do sexo masculino, sem crianças ou mulheres. E isto leva à crença de que esta seção interior era um quartel de guerreiros. Entre as descobertas não foram encontrados ossos de animais nem peles, roupas ou camas. Muitos dos quartos estão vazios, assim como os reservatórios de água. Um quarto de cerca de 400 por 700 pés era provavelmente o refeitório principal, pois utensílios de cozinha ali foram encontrados. Do que essas pessoas que habitavam o local se alimentavam é um problema a ser resolvido, mas presume-se que elas vieram para o sul no inverno e cultivavam os vales, indo para o norte durante o verão. Mais de 50 mil pessoas poderiam ter vivido confortavelmente na caverna. Uma teoria é de que os índios das tribos hoje encontrados no Arizona são descendentes dos servos ou escravos dos povos que ali habitavam. Sem dúvida, muitos milhares de anos antes da era cristã, o povo que viveu ali atingiu um estado elevado de civilização. Esta foi uma das múmias que foram descobertas na caverna do Grand Canyon. Esta foto foi tirada antes de serem enviadas para o Instituto Smithsonian. Esta estátua de cobre encontrada no túnel por Kincaid, na caverna do Grand Canyon, foi identificada como sendo feita para um santuário dedicado a Anubis. Anubis era um deus egípcio que recebia as pessoas na outra vida. Estes artefatos de ouro também foram encontrados na caverna do Grand Canyon por Kincaid e estão no Instituto Smithsonian em Washington, D.C. Os artefatos de trás foram feitos para o rei Akhenaton e a rainha Nefertiti. Este
pequeno artefato de ouro representando Ísis também foi encontrado na caverna por Kincaid. Atualmente está exposto no Instituto Smithsonian, em Washington, D.C. A lenda egípcia de Ísis, a deusa do poder e do amor, diz que ela foi a primeira filha de Gad, o qual foi o primeiro deus da terra do Egito. Seu coração era cheio de amor. Este outro artefato, encontrado também por Kincaid, foi identificado como sendo feito para o rei Zefenen, ou José, que reinou em Saqqara, no Egito. Foi conhecido como um rei poderoso, que governava também os estrangeiros. Esta foi uma descoberta arqueológica muito importante para o Instituto Smithsonian, que até então explorava as cavernas no Grand Canyon em 1909. Este é um hieróglifo que tem o estilo da escrita egípcia. Foi encontrado no túnel Powell's e faz parte de tantos outros achados. Uma prova de que os antigos egípcios realmente estiveram no Grand Canyon. Era um tablete escolar usado para ensinar as crianças egípcias a ler e escrever. Os símbolos do animal e do pássaro nas paredes do penhasco do Grand Canyon foram usados para descrever os reis egípcios importantes. É interessante notar que o triângulo na segunda fileira superior da esquerda é o símbolo da Arca da Aliança dos Hebreus. Em seguida, mais abaixo na mesma linha, temos como que uma caixa sem fundo, que era o símbolo do filho hebraico da mão direita, relacionado provavelmente a Zefenen-Paneah, ou José do Egito. Historiadores e arqueólogos identificaram este artefato de ouro em Burroughs Cave. Cada rei egípcio tinha seu próprio símbolo hieroglífico. Este é o símbolo hieroglífico Shu, o qual o rei Zefenen-Paneah, ou José, escolheu para si. Shu era o nome egípcio para o crocodilo na época. Na verdade, este foi o primeiro símbolo hieroglífico para o crocodilo conhecido e também usado por um rei egípcio. Ele foi descoberto nas ruínas do Egito para o rei Zefenen-Paneah. Este artefato também foi encontrado em Burroughs Cave, Illinois, por Roosevelt Burroughs, e é o melhor artefato preservado de uma estrutura facial exata do rei Zefenen-Paneah, ou José do Egito, que já foi descoberto. A lenda diz que Zoroastro estava no Egito quando os tempos se tornaram menos prósperos e o Egito havia se transformado em uma nação pobre. O primeiro nome de Zoroastro tinha sido anteriormente José, porque seu deus era mais alto e mais poderoso nos céus do que o deus Sol dos egípcios, o deus Ra. Afinal, fora o seu deus que lhe deu a capacidade de interpretar o sonho do faraó.
Zoroastro construiu um enorme barco que tinha asas, que foi capaz de transportar um grande número de egípcios para a nova terra que havia sido descoberta. Seu barco foi carregado com ouro e grãos. Então o faraó o nomeou governador do Egito e o chamou de Zefenat-Paneah. E o faraó era como um pai para Zefenat-Paneah. Aos 36 anos, o rei Zefenat-Paneah do Egito registrou que havia descoberto outro lugar, para que assim os egípcios pudessem viver ali, e neste tempo o Egito havia se tornado uma nação muito numerosa. Isto teria sido em torno de 1744 a.C. 3 peças quebradas dessa estrutura facial foram descobertas no Egito, onde ele governou por 48 anos. Os Mormons têm em seus registros informações e detalhes de suas 12 excursões a uma terra estrangeira à procura de ouro que fazia parte e estavam em um dos pergaminhos do Mar Morto. Foi identificado como o rei Zefenat-Paneah do Egito, que mais uma vez era José na Bíblia. Zefenat-Paneah foi o nome dado ao faraó José. O que é interessante é que a direção do barco na coroa do rei Zefenat mostra que ela vem de um rio chamado Ofir. O antigo Aztlan, ou Rio do Império de Ofir, era agora o que conhecemos como os Estados Unidos da América. O rei Zefenat governou o Egito no tempo de Amon. Ele registrou um total de 12 viagens a Ofir, Estados Unidos, que se tornou o que ele chamou de sua segunda terra do Egito. Existem alguns historiadores e arqueólogos que estão claramente cientes dessa informação, enquanto há alguns que nem fazem ideia da história. O símbolo filho da mão direita está no lado inferior direito do artefato. O quadrado acima é o símbolo semítico para a Arca da Aliança. Esta é uma indicação extremamente forte de que o rei Zefenat, ou José, governou o Egito por 48 anos, de acordo com a Bíblia. A cronologia da história da humanidade está cheia de lacunas, e todo conhecimento verdadeiro que for contra aquilo que o sistema diz ser verdade sempre será subtraído e encoberto do público em geral.